Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou o Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e o nosso tema hoje é a influência dos espíritos na nossa vida. Você sabia que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de vídeos, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe para que os amigos e outras pessoas também possam conhecer o Espiritismo e terem acesso a essas informações. Vamos lá então. O Kardec pergunta então lá no Livro dos Espíritos, para os espíritos, se os espíritos influenciam na nossa vida, se eles influenciam e de que forma influenciam. E a resposta que eles dão é uma resposta até surpreendente. Eles falam que os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina, a tal ponto que, em regra geral, são eles que nos dirigem. Olha que interessante, né? Então eles estão influenciando tanto a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos atos, que na maior parte das vezes eles é que estão dirigindo os nossos atos, os nossos pensamentos. Mas aí a gente pergunta, né? Então a gente não tem livre-arbítrio, a gente não decide o que a gente vai fazer? E a resposta é que sim, a gente decide, mas a gente decide entre os nossos pensamentos e aqueles pensamentos que os espíritos nos inspiram. Então a gente tem que exercer o nosso livre-arbítrio para tomar essa decisão, embora a gente não tenha clareza de quais são os nossos pensamentos e quais são os pensamentos dos espíritos. Essa clareza, propositalmente, ela não existe para que a gente justamente possa exercer o nosso livre-arbítrio, né? Então os espíritos estão nos rodeando e vendo tudo que a gente faz e também conseguem identificar os nossos pensamentos, né? E quais espíritos então que vão nos rodear? Aqueles espíritos que são atraídos por afinidade com os nossos atos e pensamentos. Então é como aqui na Terra, né? A gente tem amigos que têm interesses em comum. Então, se eu sou amigo de uma determinada pessoa, é porque provavelmente eu tenho interesses em comum, eu tenho gostos parecidos com a daquela pessoa. Então, são pessoas que são afins, né? No plano espiritual, isso não é diferente. Então, quais espíritos que vão estar nos rodeando? Os espíritos que são afins com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, né? Então, bons pensamentos, boas atitudes vão atrair bons espíritos. Maus pensamentos, más atitudes vão atrair maus espíritos. Que espíritos que vão nos influenciar? Os espíritos que vão ser atraídos por nós. Esses espíritos vão nos inspirar pensamentos, sejam eles bons ou maus, né? Então, vai caber a gente, no exercício do nosso livre-arbítrio, conseguir tomar a decisão correta ou não, né? Então, por isso que a gente não tem tanta clareza, então, se a gente está sendo influenciado ou não por um espírito quando a gente tem um pensamento, né? Mas, assim, uma forma de tentar identificar isso é aqueles pensamentos que vêm sem muito filtro, né? Simplesmente parece que aparece na nossa cabeça, como se fosse uma ideia que a gente tem assim do nada. Esses pensamentos, na média, são os pensamentos que foram inspirados por espíritos, sejam eles bons ou ruins. Não são só boas inspirações, podem haver más inspirações, de acordo com essa lei da afinidade, né, que a gente comentou, de quais espíritos que vão estar, então, nos rodeando. Então, os nossos pensamentos, na média, são uma mistura dos pensamentos dos espíritos que eles estão nos influenciando e dos nossos próprios pensamentos. Então, aquilo que vem para a gente é uma mistura disso tudo. Então, vai caber para a gente, no exercício do nosso livre-arbítrio, a definição, né, a decisão entre um pensamento e outro pensamento. Os espíritos, eles têm uma capacidade de conseguir identificar nossos pensamentos, até aqueles pensamentos mais ocultos, que a gente muitas vezes tenta ocultar de nós mesmos, né? Aqueles pensamentos inconscientes, aqueles desejos inconscientes. E nesse sentido, eles conseguem influenciar a gente dentro dessa linha, né? Então, se eu tenho um desejo inconsciente, um espírito que quer me influenciar, ele pode usar esse desejo para me influenciar. Se for um espírito mau, ele vai usar esse desejo para que eu tenha uma má atitude. Então, para citar um exemplo, né, o André Luiz, num livro psicografado pelo Chico Xavier, André Luiz é o autor espiritual, que escreveu uma série de livros pelo Chico Xavier, e um desses livros é o livro Ação e Reação. No livro, né, é comentado sobre uma situação de que alguns espíritos estão ali para influenciar uns espíritos encarnados, umas pessoas que estão encarnadas,
para influenciar elas no mal, né? E os próprios espíritos que estão ali para fazer isso contam como eles fazem isso, que eles tiveram um curso numa escola de vingadores lá no plano espiritual, né? E que nessa escola eles aprenderam que todas as pessoas têm um desejo central, um desejo que move essa pessoa, embora muitas vezes a própria pessoa não tenha consciência disso. Então, por exemplo, um avarento tem um desejo de não perder, né? Ele tem muito medo de perder, então o desejo dele é de se proteger da perda. Ele é uma pessoa que padece de muito medo. Então, para o avarento, por exemplo, eles vão colocar pensamentos de perda. Vão falar para ele: olha, se você não se proteger, você vai perder tudo que você tem. Se você ajudar essa pessoa, você vai deixar de ter o que você tem. Você não pode, você precisa guardar, porque vai que acontece alguma coisa. Então o avarento está sempre com esse medo de perder o que tem. O ambicioso, né, aquele que quer ter tudo, está sempre com desejo de querer mais e mais. Porque ele acha que tendo mais é que ele vai conseguir realmente ser feliz, né? Então os espíritos vão influenciar nesse sentido. Olha, você precisa ter mais, não é o suficiente. Então ele vai estar sempre naquele estado de ansiedade, precisando de mais e mais e mais e mais. E os espíritos vão estar alimentando esse estado. Então os espíritos conseguem identificar esse desejo central, conseguem identificar esses pensamentos mais ocultos para nos influenciar. Por isso que a questão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos é muito importante, porque se a gente for ser influenciado, e aqui já os Espíritos estão deixando claro aqui no Livro dos Espíritos que a gente é influenciado, que a gente seja influenciado por bons espíritos, que vão querer nos ajudar. Então, para que a gente atraia esses bons espíritos, eles precisam sentir que existe uma abertura para nos ajudar. Eles precisam sentir que a gente está aberto à melhoria. Então, para isso, a gente precisa buscar os bons pensamentos, as boas atitudes, o esforço de se melhorar. Não é que a gente, do dia para a noite, vai deixar de ter más atitudes, deixar de ter maus pensamentos, mas é esse esforço, essa tentativa de se melhorar que vai atrair esses espíritos do bem. Porque qual que é a motivação dos espíritos do bem? É ajudar as pessoas, é tornar as pessoas melhores, ajudar com que elas se tornem melhores, ajudar com que as pessoas possam encontrar esse caminho do bem. Então, se a gente está desejando, o nosso desejo central é ser melhor, né? Então, a gente vai atrair esses espíritos. Então, voltando, né, nessa questão do desejo central. Qual é o desejo, meu desejo central nessa vida? O que me move nessa vida? É a melhoria? É eu ser uma pessoa melhor? Ou é eu ter isso, eu ter aquilo, eu conquistar isso, eu conquistar aquilo, né? Então, esse desejo central vai definir quem eu vou atrair para o meu lado, qual o espírito que vai vir para o meu lado e como eu vou ser influenciado. Tudo parte da gente. Então, as nossas influências, elas são reflexos daquilo que está dentro de nós mesmos. A gente só vai ser influenciado naquele conteúdo que já existe dentro da gente. Então, se eu desejo o bem, eu vou ser influenciado no bem. Se eu desejo o mal, eu vou ser influenciado no mal. Então, o meu desejo central é o que vai mover essas influências. Então, para que eu consiga ter uma boa influência, eu preciso trabalhar esse desejo central. Então, veja que não é a gente se tornar um espírito puro, um espírito iluminado da noite para o dia, porque isso é gradual, é gradativo, é uma conquista de uma evolução de um espírito que leva um tempo, mas é eu passar a desejar isso, eu passar a desejar a minha melhoria, eu passar a desejar a construção de uma pessoa melhor. Então, quando eu passo a desejar isso, eu vou atrair os espíritos que estão sintonizados com isso. E aí esses espíritos vão passar a me inspirar nesse caminho, nessa jornada. Então, as minhas inspirações, aquelas ideias que me vêm, né, pela influência dos espíritos, vão ser nesse sentido. Então, daí a importância da gente trabalhar esse desejo central e tentar identificar, será que eu estou sendo um avarento? Será que eu estou sendo um ambicioso, um agressivo? E aí a gente vai mudando esse pensamento, desejando o quê? Se tornar uma pessoa melhor. Então, nosso pensamento passa, nosso desejo central passa a ser da melhoria, da evolução espiritual, e aí eu estou atraindo esses bons espíritos para o meu lado. É isso então, gente, muito obrigado. Se você ficou até aqui, já deixa o seu like, não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações. E se ficou alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, comenta aí que a gente vai procurar responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.